Boa noite, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Uma alegria, uma honra e um privilégio estar aqui pregando nessa igreja, que também é minha casa. Me sinto bem à vontade nesse lugar. Agradeço o convite da juventude, pastor Neandre, a confiança do pastor Davi, também de todo o conselho pastoral, toda a equipe. Graças a Deus por esse dia. Estou acompanhado da minha esposa, Liliane, da minha filha, mas elas estão ali. Minha filha está no berçário, né? Minha esposa está lá com ela, mas também estou acompanhado de um jovem lá da congregação, Gabriel. Levanta a mão, Gabriel, para todos puderem reconhecer. Nós temos investido na vida dele, nessa questão da palavra, da pregação. Tem acompanhado, graças a Deus, e é um grande privilégio proclamar a palavra do Senhor Jesus. E o tema que foi proposto a refletir com os irmãos foi o tema movidos pela coragem, a fé que não se esconde. Vamos abrir em Atos, capítulo 26. Vamos ler os versos 20 ao 29. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco, e em Jerusalém por toda a região da Judeia, e também aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam quando eu estava no templo, tentaram me matar, mas com a ajuda de Deus permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria luz ao seu próprio povo e aos gentios. Quando Paulo estava dizendo estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu, gritando: "Você está louco!" Paulo ficou louco de tanto estudar. Paulo, porém, respondeu: "Não estou louco, o excelentíssimo Festo. Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido. Por isso pergunto, Rei Agripa, o Senhor acredita nos profetas? Eu sei que o Senhor acredita." Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: "Por pouco você me convence a me tornar cristão." Paulo respondeu: "Peço a Deus que faça com que, por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos os que hoje me ouvem venham a ser alguém como eu, mas sem estas correntes." Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado que o Senhor possa falar aos nossos corações. Teu Espírito Santo possa iluminar nossas mentes para a compreensão das Tuas Escrituras. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Paulo expõe a sua fé sem medo, de fato, movido pela coragem. E nesse contexto aqui, Paulo ele está preso diante do rei Agripa II, de Berenice, e do governador Festo. Mas antes disso, se a gente for ler o capítulo anterior, ele estava sob custódia através de um governador corrupto chamado Félix, que só queria suborno,
até ser substituído. Quando Festo assumiu a posição, ele ouviu as acusações de Paulo e ele percebeu que as acusações que Paulo estava enfrentando ali era mais de forma religiosa e não política. Mas para agradar os judeus, Festo sugeriu levá-lo a Jerusalém. Então Paulo, percebendo aqui o perigo, ele apelou para ser julgado em Roma por César. Sem uma acusação formal, clara, ele consulta então o rei Agripa. Então o rei Agripa escuta também Paulo, a versão de Paulo. E Paulo no capítulo anterior, ele fala sobre a sua própria conversão, sobre o que ele estava também sendo acusado. Ele replicou isto ao rei. E ele falando sobre a mensagem, Paulo explicou que a acusação era injusta, porque ele estava pregando a mensagem de Cristo, tanto para os judeus e gentios, para que eles voltassem, para que eles arrependessem e mostrassem essa transformação com ações visíveis. E ele insistiu também que não estava querendo criar nenhuma rebelião, mas estava cumprindo as Escrituras sagradas, anunciando ali então os sofrimentos de Cristo e a salvação. Então nesse momento que nós lemos, quando ele fala da ressurreição de Jesus, como o primeiro a vencer a morte, inaugurando então a esperança eterna, Festo se exalta, chama Paulo de louco, mas Paulo de forma branda, serena, fala que não está louco, e diz que estava de fato falando a verdade e com bom senso. E a gente vê Paulo sendo movido pela coragem, não escondendo a sua fé. E ele faz essa mesma pergunta, ele faz a pergunta para o rei Agripa: você crê nos profetas? Colocando ali o rei em xeque. Mas o rei responde de forma irônica, como nós vimos aqui: por pouco me persuadis em me fazer cristão. E a gente vê que a sua atitude, a atitude de Paulo, mostra uma fé inabalável. Nós somos movidos pela coragem porque temos uma mensagem verdadeira e transformadora. Esse é o primeiro ponto, do versos 20 a 22. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém e por toda a região da Judéia, e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam quando eu estava no templo e tentaram me matar. Mas com a ajuda de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo a não ser que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Paulo, então, lhe ressalta que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. E a sua mensagem de sofrimento, de provação, de morte, de ressurreição de Cristo, estava total de acordo com as Escrituras. Meus irmãos, quando nós somos movidos pela coragem, nós temos convicção no que pregamos. Nós temos convicção da palavra, porque a mensagem de Deus, ela é verdadeira e transformadora. O que mais o povo precisa não é de palavras agradáveis, de que confortem o seu ego, mas o que o povo precisa hoje
São palavras que chamam ao arrependimento, que de fato convida a abandonar os caminhos maus, que convida a voltar-se para Deus e a entregar o seu coração a Ele, a Deus, rendido a Ele. Mas a pergunta que nós podemos fazer: por que é tão difícil pregar ou falar sobre arrependimento nos dias de hoje? Por que é tão difícil falar sobre esse assunto? Porque na verdade é difícil confrontar o pecado. Muitas vezes confrontar o pecado incomoda. Muitas vezes a gente não quer sair do conforto, então para que se arrepender todos os dias? Confrontar o pecado incomoda, e muitas vezes a gente não fala também porque a gente não quer ser visto como um juiz, a gente não quer ser visto como uma pessoa dura, julgadora. Só que a gente não pode esquecer: quem faz a transformação na vida de um homem é Deus, é pelo poder do Espírito Santo de Deus, não é nós, sempre será através do Espírito Santo de Deus. A história de Zaqueu mostra isso lá em Lucas 19, do 1 ao 10. Zaqueu era chefe dos publicanos, rico, mal visto pela sociedade, ignorante, injusto, explorador de pobres. Mas então ele teve um encontro com Jesus e a mensagem do Evangelho foi transformada. Ali, dando até mesmo a metade dos seus bens aos pobres, restituindo aquilo que ele havia roubado 4 vezes mais. A nossa fé, meus irmãos, ela não pode ser escondida por medo de críticas, perseguições ou rejeição. Às vezes basta um colega de trabalho olhar para você ou falar uma palavra, um comentário contrário à palavra, que muitas vezes a gente se cala, que muitas vezes a gente esconde a nossa fé. Eu costumo dizer que a fé, ela não pode estar na nossa gaveta ali do nosso quarto, mas a fé precisa estar escancarada na nossa porta, para que quando nós passarmos, então a pessoa vê e passar por aquela porta, vê a fé que você tem em Jesus Cristo e que é inabalável. E de fato, uma das grandes barreiras é o medo, especialmente os adolescentes, que muitas vezes para poder entrar em um grupo, fazer parte de um grupo, eles precisam se adequar àqueles costumes, e que muitas vezes esses costumes vai negar a fé, vai contra a palavra de Deus. Então não tem problema eu negociar a fé, então não tem problema eu falar dessa maneira ou agir dessa maneira. E a gente vê a deturpação da palavra, e aquele adolescente que estava em comunhão com Deus, intimidade com Deus, então ele nega isso para poder ser aceito. O medo de ser rejeitado, se amoldar à cultura do grupo que é popular naquele momento. Porém, Paulo, ele nos inspira. De fato, mesmo preso, ele não distorceu e não negociou a fé. Mesmo preso, ele mostrou coragem para falar da palavra do Senhor Jesus. E ele não pregava sentimentalismo, ele não pregava coisas agradáveis para o ego daquelas pessoas que estavam ali. Ele só falava da mensagem que tem todo o poder para salvar qualquer vida. Imagine alguém em sua empresa, no seu trabalho, na sua escola. Você percebe que aquela pessoa está tendo uma prática errada, desonesta. Você, como uma pessoa de Deus, então, o certo seria
alertar aquela pessoa, falar a verdade, dizer que ali está errado, orientar e aconselhar aquela pessoa até mesmo para não fazer mais. Mas por muitas vezes, por menos, a gente não fala porque temos medo de perder as amizades, temos medo de ser julgados. Precisamos lembrar, aquele que pertence a Cristo, ele fala a verdade com amor, ele confia que Deus honra em meio à fidelidade. É exatamente assim que Paulo agiu diante do rei e das autoridades ali, sem esconder a fé. Paulo, ele transforma aquele tribunal em um púlpito. Paulo, ele transforma aquelas acusações em uma oportunidade de anunciar o Evangelho. Será que nós temos feito isso nos nossos dias? Romanos, capítulo 1, versículo 16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E o segundo ponto, movidos pela coragem, porque Deus está conosco nas adversidades. Me acompanhe no versículo 24 ao 26. Quando Paulo estava dizendo estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu, gritando: você está louco, Paulo? Ficou louco tanto de estudar? Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade, de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem eu me dirijo com franqueza, porque estou persuadido que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido. Para Festo, um romano, esses temas da pregação de Paulo, falando sobre ressurreição, falando sobre Messias, para ele eram coisas insensatas que Paulo estava querendo dizer. Mas Paulo, com muita firmeza e com muita coragem, reafirmou que aquilo que ele estava dizendo não era fantasias, reafirmou que aquilo que ele estava dizendo, que todos olharam e viram, foram testemunhas, e é algo que de fato não tem como negar. Assim como o rei que está diante de mim não tem como negar esses fatos. Na caminhada da nossa fé, nós temos os Festos. Nós temos aquelas pessoas que questionam, que zombam a nossa fé. Nós temos aquelas pessoas que não acreditam na obra de Deus. Foi o que aconteceu com Paulo. Ele não baixou a cabeça, mas ele esteve convicto do que estava dizendo. Jovens e adolescentes, esteja convicto de quando você fala da palavra, você está falando da mensagem verdadeira, daquela que transforma, e por isso que não deve ter vergonha de anunciar o Evangelho. E de fato, na nossa caminhada, as pressões das circunstâncias, as barreiras, as críticas, os olhares, nos intimidam. De fato, elas nos fazem até mesmo nos calar, muitas vezes abalar a nossa fé, abalar a nossa caminhada, desistir de perseverar em Deus. Em alguma situação que você está orando, as pressões vêm, as situações vêm, as circunstâncias vêm. É assim que a nossa fé é provada.
A nossa fé, ela não pode estar escondida, mas ela precisa permanecer mesmo em meio às lutas. Pense no jovem que fica, ou alguém do seu trabalho, que é cristão, e é alvo de piadas, de críticas, de olhares tortos, mas ele permanece com a sua fé, e muitas vezes ele é chamado: olha, eu sei, estou passando uma situação difícil, mas você é cristão, eu queria que você orasse pela minha vida. Talvez você já passou por isso no seu trabalho, eu quero que você ore primeiro, porque eu sei que você ora. E aí nós vemos, de fato, que a nossa fé, que Deus caminha conosco em meio às tempestades. Anunciar Cristo é levar a esperança a quem não teve uma experiência real com Ele. Muitas pessoas estão angustiadas, muitas pessoas estão sem direção e sem paz. Na sexta-feira, no PGM dos adolescentes, lá na igreja, um adolescente me contou uma situação em que uma colega dele de sala cometeu suicídio. 17 anos de idade. Ela não tinha amor do pai porque estava preso. Ela não tinha amor do seu irmão mais velho porque também estava nas drogas. Ela não tinha atenção da sua mãe porque tem que trabalhar o dia todo para poder sustentar a casa. E na escola ela não tem atenção dos alunos porque não tinha atenção dos alunos porque sofria muito bullying. E tudo isso foi acumulando de ano em ano, até que na quinta-feira ela se enforcou. Um tema muito sensível, mas muito vivo e presente em nossa sociedade, porque anunciar o Evangelho é levar esperança, porque as pessoas não estão suportando a vida. Ela quis simplesmente acabar com a sua dor, de tanto sofrer, tanto na família, tanto na escola, tanto em outros ambientes, e não ter o apoio, não ter a rocha que é Jesus. As pessoas não estão suportando a vida, e isso mostra, meus irmãos, a urgência que temos da mensagem que carregamos, da mensagem que anunciamos, a urgência que temos de apresentar Cristo, porque apresentar Cristo é levar a paz, apresentar Cristo é levar essa paz que excede todo o entendimento. Anunciar Cristo pode resgatar pessoas em meio às trevas. E aquele adolescente lá da igreja, assim que ficou sabendo, foi para a escola, e todos comovidos pela situação, a mãe desesperada encontrou a filha no quarto, empedurada. Então, esse adolescente foi com um amigo dele, consolar alguns colegas, e aproveitou para falar de Cristo nesse momento. Muitas vezes nós temos oportunidade e deixamos passar de anunciar Cristo. Vemos os 3 jovens que não negociaram a sua fé, que não se renderam diante da maior adversidade na vida deles. Os 3 jovens ali em Daniel, como vocês já sabem, foram lançados no fogo, mas eles não estavam sozinhos, porque havia ali um 4º homem, uma presença viva de Deus. Essa é a certeza que nos move em meio às lutas intensas, que Ele está do nosso lado em todo o tempo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, versículo 20, parte B. Movidos pela coragem. E o terceiro ponto, porque o nosso testemunho pode alcançar vidas.
versículo 27 ao 29. Por isso pergunto, rei Agripa, o Senhor acredita nos profetas? Eu sei que o Senhor acredita. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco você me convence a me tornar cristão. Paulo respondeu, peço a Deus, faça que por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó rei, mas todos os de hoje que me ouvem, venham a ser alguém como eu, alguém que segue a Cristo, mas sem estas correntes. Como eu falei no início, ele coloca o rei Agripa em uma situação perigosa. Se ele falasse que sim, ele estaria acreditando no testemunho de Jesus. Se ele falasse que não, ele poderia então ofender os judeus presentes, consciente da seriedade daquela pergunta que Paulo fez. Uma pergunta com intencionalidade. Agripa respondeu de forma irônica, evasiva, mas Paulo com ousadia, em querer dar o seu testemunho para alcançar vidas, mas não só o Senhor, mas todos que estão aqui me escutando, possam testemunhar desse Deus, Jesus, evidenciando a sua coragem em transformar ali aquele tribunal em púlpito, aproveitando as acusações para proclamar a mensagem de Jesus. Meus irmãos, ao falarmos de Cristo, precisamos ser intencionais, seja em palavras, seja em atitudes. Deve apontar para a cruz, para Jesus, o nosso Redentor. A nossa mensagem, ela não existe para a gente ficar gerando polêmicas, discutindo, brigando, vencendo argumentos, mas a mensagem de Cristo deve ser orientada pelo Espírito Santo, porque é aquele que convence do pecado, do juízo, da justiça. A nossa mensagem deve levar aquela pessoa para Cristo. Pense alguém na sua família, que quando você está passando por dificuldades, aquela pessoa começa a te assistir. Aquela pessoa, ela olha para você, ela liga para ver como você reage diante das dificuldades. Ela vê a sua paciência, ela vê a sua fé, ela vê a sua obediência, ela vê de fato a coerência do que você fala, da palavra, com as suas atitudes. Aquela pessoa vê se a sua fé, ela está escondida. Nós temos pessoas assim na nossa família, que nos reparam, colegas de trabalho, que reparam quando estamos cabisbaixo, quando estamos nervosos, as nossas palavras, os nossos olhares, os nossos gestos, o testemunho, um bom testemunho, torna um caminho daquela pessoa a ter sede e conhecer a esperança que te sustenta. Quando ela vê um bom testemunho na sua vida, ali torna o caminho para conhecer Jesus, para conhecer a esperança que te sustenta, para conhecer a graça que te sustenta. Hoje uma jovem pregou lá na igreja, falando sobre a graça que sustenta, e citou um lindo testemunho que ela teve com o marido dela, quando o marido dela passou por enfermidade, e quando ela foi socorrida por Deus. Lembro de uma experiência, meus irmãos, falando sobre um testemunho que pode alcançar vidas, onde estava na Jocum,
Agência Missionária Jovens com uma Missão, onde estávamos entregando Bíblia e orando com as pessoas em casa, nas casas, lá em Fernando Falcão, lá no interior do Maranhão. E lá tem uma concentração de muitos índios. Então, a gente estava entregando Bíblias em duplas e em trios. E quando um colega meu me chamou na rua de cima, chamou a nossa dupla. Ele falou: não, Josué, é porque eu preciso entrar nessa casa grande aqui. E eu olhei, tinha vários índios ali. Eu falei: qual é o problema? Eu estou com medo. Será que eles podem fazer alguma coisa contra mim? Falei: na verdade, você vai estar falando da mensagem de Cristo. Aí ele: tá certo então vai você. Falei: eu? Sim. Você não está aí corajoso? Então vá. E ali eles começaram a olhar a nossa conversa, não podia mais sair, estavam esperando que a gente falasse alguma coisa, não estava com a Bíblia, estava com uma camisa representada. Então, tá bom, então vocês vão ficar bem aqui comigo, orando junto, do meu lado. Tá bom, vai lá. Então, comecei a falar de Jesus, do Evangelho, plano de salvação. E aí, quando terminei de falar, agradeci a eles por terem ouvido a mensagem, que nós já estávamos de saída. E aí agradeci a eles. Então naquele momento ali o cacique levantou: espera. E ele pediu para levantar todos os súditos dele. E eu olhei para meus amigos, eles estão comigo aqui atrás orando. Quando olhei, eles estavam já na rua de trás, dando legal para mim. Estamos orando, está dando certo. E eu falei: meu Deus, é agora que vai acontecer. Então, claro, a perna começou a tremer, e todo mundo olhando ali. Eles fizeram uma roda em volta de mim ali. Naquele momento o cacique dirigiu a palavra, falou: obrigado, quero agradecer a você por essa palavra, por essa mensagem que você falou que é de Jesus. Eu nunca tinha escutado isso. E de agora em diante, na minha tribo, a gente vai ler toda semana essa Bíblia, a palavra. E ali na mesma hora, meus amigos olharam: viu que ia dar certo? Deu certo. E aí o cacique falou: eu não sei ler. Não sei ler o português, mas eu vou falar para minha esposa ler, para a nossa tribo, que ela tem mais estudo do que eu quero entender mais um pouco dessa palavra. E aí ele pediu para todos darem um abraço em mim. Chamei os colegas, meus amigos que estavam lá na outra rua: venham, é coisa boa, receba um abraço. E aí a palavra de Deus alcançou a vida daquelas pessoas. A semente foi plantada, mas quem faz frutificar é o próprio Espírito Santo. Encerrando, meus irmãos, nós vemos que a mensagem de Deus realmente ela alcança vidas, mas a pergunta que a gente pode fazer para nós mesmos: será que o nosso testemunho tem aproximado as pessoas de Jesus ou tem afastado? Será que de fato nós estamos permitindo que Deus use as nossas vidas, ou nós estamos forçando algo? Porque a palavra que transforma, ali não é mérito nenhum meu, apenas eu falei da mensagem de Jesus. Não era melhor do que ninguém, mas dependia
de fato do Espírito Santo ali agindo em minha vida. Um testemunho verdadeiro é aquele que abre um caminho para que a pessoa experimente a transformação real. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Charles Spurgeon fala: um cristão sem testemunho é como uma lâmpada apagada. Está no lugar certo, mas não cumpre seu propósito. Meus irmãos, que a nossa vida possa ser uma vida que agrade ao Senhor, uma vida, uma carta aberta, onde as pessoas possam ler o Evangelho em nossas ações, onde você, jovem, adolescente, possa ser movido pela coragem, onde você está no trabalho, possa escancarar até mesmo a sua fé no seu trabalho, de forma sábia, lembrando que não é pela nossa força, mas é pelo poder de Deus que age por meio de nós. Deus abençoe a sua vida.